no livro de segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 7. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Você que está em casa, está com a Bíblia aberta ou tem a Bíblia ao seu alcance, por gentileza, abra na segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 até o 7. Escrito está: ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Versículo 2. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tu tens na tua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Versículo 3. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados dos teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. Versículo 4. E quando tu entrares, fecharás a porta adiante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Versículo 5. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si e de seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Versículo 6. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela pegava e colocava ao lado, e dizia aos seus filhos: traz-me mais vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Último versículo, que é o 7. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive tu, teus filhos do resto. Meus queridos e diletos que estão em suas residências ou em seu trabalho, mas está ligado neste canal AD Rio Largo, que tem abençoado várias vidas, eu quero compartilhar com vós esta mensagem, a qual Deus ele tem colocado em meu coração. Logo de início, eu quero dar um tema a esta mensagem: vivendo do resto. Ora, nós vemos logo aqui, no capítulo 4 do segundo livro de Reis, uma mulher, mãe, que tinha 2 filhos e tinha o seu esposo. Subtende-se através do contexto que esta mulher, ela tinha um marido, um dos filhos dos profetas, porque Eliseu montou colegiado dos profetas, ou a casa dos profetas. E nessa casa dos profetas existia um homem temente a Deus, servo de Eliseu, casado com esta mulher, e tinha 2 filhos. O que ocorre é que no versículo 1, a mulher, ela
procura Eliseu. É interessante que a Bíblia, ela diz que ela foi até o homem de Deus. Ela procurou o homem de Deus. É interessante que quando aqui diz o homem de Deus, aqui está falando de uma pessoa que tem intimidade com Deus, de uma pessoa que tem vida no altar, de uma pessoa que tem comunhão com o Senhor, de uma pessoa que tem crédito com Deus, de uma pessoa de caráter. Quando diz homem de Deus, está falando também das características que o profeta Eliseu tinha. Um homem íntegro, um homem que não se corrompia, um homem que buscava a Deus, ao ponto dela dizer: Eliseu, homem de Deus. Então, ainda bem que ela bateu na porta certa, bateu na porta de um homem de Deus, de um homem que tinha intimidade com Deus, de um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus. Então, ela corre até a residência do profeta Eliseu. E quando ela corre até a residência do profeta Eliseu, a Bíblia vai dizer que ela clama, ela grita, ela levanta o clamor, ela exprime todas as suas emoções e todos os seus sentimentos, e ela clama: Eliseu, homem de Deus. É porque tem momento que nós temos que gritar, tem momentos que nós temos que clamar. Não que Deus seja surdo de forma alguma. Se você falar baixo, Deus vai te ouvir. Mas chega situação em nossas vidas que nós temos que clamar. Nós vemos esse exemplo também com o cego de Jericó. Ele estava na beira do caminho, Jesus passando com a multidão, andando com a multidão, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A Bíblia diz que aquele cego clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque o clamor, ele exprime todas as nossas emoções e o nosso sentimento. Quando a gente clama, causa impacto. Quando a gente clama, a gente chama a atenção. E o clamor, ele exprime o que nós estamos sentindo. O clamor, ele chama a atenção. Aquele grito do cego de Jericó chamou a atenção de Jesus. Jesus, ele estava ali marchando, andando. É como se ele tivesse puxado o freio de mão e ele para diante de uma multidão de 5.000 pessoas. Por quê? Por causa de um grito, de um clamor de um pobre cego que estava sentado à beira do caminho, precisando da misericórdia de Deus. Nesta situação aqui, também não fora diferente. Aquela mulher, quando ela chega próxima à residência do homem de Deus, do profeta Eliseu, a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 1, ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas, dizendo: o teu servo. Ela clamou, ela exprimiu a dor que estava sentindo em sua alma. Só ela sabia o que ela estava passando. Ela não foi desabafar para a vizinhança, não procurou A e B, ela procurou o homem de Deus. Ou seja, ela bateu na porta certa. Qual é a porta que você está batendo? Você está batendo na porta certa? Ela bateu na porta certa. Não ficou reclamando, não se lastimou da vida,
não reclamou da dificuldade, da situação que estava passando, não. Apenas clamou ao homem de Deus, bateu na porta certa e relatou a sua história. Eu sou esposa de um dos filhos dos profetas, teu servo. Só que aconteceu uma fatalidade e o teu servo, meu marido, veio a óbito, morreu. E então, este homem, ele morre, deixa a sua esposa. Para começo de história, ele faz um financiamento, ele faz uma dívida para pagar a longo prazo, que isso é comum na vida de qualquer cidadão, ou brasileiro ou estrangeiro. Fez o financiamento, mas antes de ele quitar, aconteceu uma infelicidade. E o fato de nós sermos cristãos, servirmos a Deus, estar em comunhão com Deus, isto não nos deixa isentos das provações de forma alguma. Até mesmo porque o próprio Cristo, ele não prometeu um mar de rosa para a igreja, para nós, não. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, 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 aflições. Agora se acalma, aquieta tua alma. Por quê? Porque em meio às aflições, o que é que ocorre? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. No mundo tereis aflições, agora tende bom ânimo. Ele aconselha nós termos bom ânimo em meio à aflição, em meio à dificuldade. Como? Você pode até questionar, mas, pregador Luciano Rafael, é difícil em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio à perda, nós termos alegria, ter bom ânimo. Claro que é difícil, porém não é impossível. Através desse contexto, dessa história, nós extraímos que nós temos que fazer a dificuldade uma oportunidade para nós vencermos a batalha. Ela não fez da dificuldade uma muralha, muito pelo contrário. Ela pegou aquela dificuldade e transformou em uma oportunidade. E então, o fato de sermos fiéis a Deus não nos deixa isento das provações. O apóstolo Paulo, ele explica e ele diz: o que me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Porque eu sou provado em todas as áreas, na área da saúde, fui provado na área financeira, eu sei o que é dor, sei o que é padecer, sei o que é bonança, sei o que é escassez, sei o que é estar vestido, sei o que é estar nu, sei o que é ter bens, sei o que é ter escassez, faltar as coisas, sei o que é estar por cima, sei o que é estar por baixo. E ele diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura? Será a profundidade? Será a nudez? Será o fio? A espada? Pois em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos vencedores, não é pela força que nós temos de jeito nenhum, mas nós somos vencedores em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele explica mais, e ele diz: irmãos, convém que nós passemos
por muitas tribulações. Porque as muitas tribulações para nós produz um peso de glória. As muitas tribulações, pregador, é porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Estou passando por uma tribulação com o menino, com meu marido, com minha esposa. Eu estou desempregado com uma enfermidade. As muitas provações, ela produz peso de glória. Isso faz parte da trajetória cristã. O apóstolo Paulo, ele também disse: eu tenho um espinho na carne. Afasta de mim, Senhor, este espinho, essa dor, essa angústia, esse sofrimento, essa tribulação. Aí o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus, ela baixa em nossas vidas. Então, esta mulher, mesmo ela sendo esposa de um servo de Deus, e ela diz, ela cobra ao profeta Eliseu: o meu esposo, teu servo, ele temia ao Senhor, verdadeiramente ele temia ao Senhor, ele era fiel. Porém, veio a adversidade e pela ironia do destino, ele morreu. Fez um financiamento, pegou empréstimo e faleceu. E agora? No Antigo Testamento, a dívida, a família herdava e tinha que saldar, pagar a dívida. Se não tivesse dinheiro, tomava uma casa, tomava terreno, tomava fazenda. E não tendo mais o que tomar, era por direito, era por lei, tomar alguém da família para ser escravo. E tudo que aquela mulher tinha de bens que o marido deixou foi o quê? Foi os 2 filhos. E então, o versículo de número 1, ela clama, diz a Eliseu que o seu marido havia falecido e agora o credor veio em sua residência, bateu em sua porta. Como ela não tinha dinheiro para saldar a dívida, para quitar a dívida, aí o credor disse: eu quero os teus 2 filhos. Para quê? Para que eles me sirvam, para que eles sejam escravos. E agora, profeta, o que será de mim? Viúva, perdi meu esposo, não tenho finança, não tenho reserva. Tudo que eu tenho agora são esses 2 meninos. E agora vem um credor e me dá um prazo para que, se eu não chegar com a quantia para saldar esta dívida, ele irá tomar meus 2 filhos para ser escravo, para servir a ele. Pronto, estou acabada, projeto falido, está tudo destruído. Tudo destruído para aquela mulher, projeto falido, sonho acabado. E quando ela passa a história, a situação dela para o profeta Eliseu, Eliseu diz: o que eu farei por você? De mim mesmo, eu não tenho como te ajudar. Não tenho como te ajudar de mim mesmo. O que farei por ti? Eliseu pergunta àquela mulher. A mulher já desesperada, já angustiada, pede o socorro. Ao profeta diz: o que eu farei por ti? Quando ele diz: o que eu farei por ti? Ela fica calada. Quando ela fica calada, ela se silencia. Faz um silêncio. Chegou o momento de clamar, ela clamou.
Agora, quando ele faz a pergunta a ela, o que eu farei por ti? Agora não é o momento dela falar. Agora é o momento dela ficar calada. Nós temos que saber o momento de quando nós devemos falar e o momento de quando nós devemos nos calar. Às vezes, para a minha vitória chegar, eu tenho que clamar. E em algumas situações, para a vitória chegar até a mim, eu não posso clamar, não devo clamar. Eu tenho que fazer o quê? Passar um zip na boca e ficar em silêncio com Deus. Já nessa situação aqui, ela tem que ficar em silêncio. Ele diz, o que farei por ti? Ela ficou calada. Quando ela fica calada, ele analisa o silêncio dela. Quando ele analisa o silêncio dela, aí ele diz, conta-me o que é que tu tens em casa. Aí eu conjecturo, eu penso, o profeta Eliseu fazendo a pergunta àquela mulher, o que é que tu tens em casa? Aí ela começa a dizer, olha Kennedy, não tenho sofá, não tenho mesa, não tenho armário, não tenho estante, não tenho isso, não tenho aquilo. Ah, sim, agora me lembrei, a tua serva, ela não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Para Deus operar, Ele não depende de muita coisa. Para Deus operar na tua vida, Ele não depende de muita coisa. Quando Ele quer fazer, Ele faz mesmo sem você ter nada, ou mesmo você tendo pouco. A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O que é que você tem em casa, filha? O que é que você tem, filho, em casa? Apenas uma botija de azeite. Pronto. Você só tem uma botija de azeite? Tenho. Só uma botija de azeite. Pronto. É o suficiente para o teu milagre acontecer. Apenas um pouco é necessário para que o milagre de Deus aconteça em tua vida, em tua história. A tua serva só tem uma botija. Quando ela diz que não tem nada a não ser uma botija de azeite, o que é que o profeta diz? O profeta diz o seguinte: vai e pede o quê? Vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Nós tiramos uma lição aqui. Qual é a lição? É que o profeta, ele não quer vasilhas cheias. Ele quer o quê? Vasilhas vazias. Qual é a lição que nós tiramos com as vasilhas vazias? Quando diz vasilhas vazias, quer dizer o quê? Reconhecimento que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos de Deus, que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos de Deus, que nós carecemos da graça de Deus, que nós precisamos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Traga vasilhas vazias. Quando ele diz vasilhas vazias e não poucas, é porque o milagre está para acontecer. Quando ele diz vasilhas vazias, aqui se refere ao reconhecimento que nós não somos nada sem a presença de Deus
em nossa vida. Pega teus filhos, pega os meninos. Agora, manda ele andar pela rua e ir de casa em casa. Aí vai os meninos. Dona Maria, oi, quantas vasilhas tu tem aí? Eu tenho uma, dá pra cá, me dá. Por quê? Porque eu preciso de vasilhas vazias para o milagre de Deus acontecer lá em casa. Dona Joana, oi, tem vasilhas, tenho quantas? 2, dá pra cá. Por quê? Porque o milagre vai acontecer lá em casa. Eu quero vasilhas para que o milagre aconteça na minha casa. Dona Isabel, oi, tem vasilhas? Tenho, dá pra cá. Pra quê? Porque o milagre vai acontecer em minha casa. Ei filha, esta palavra aqui nesta manhã é profética para a tua vida. Tome posse dessa palavra. Aqui é a palavra de Deus, a palavra que tem promessa, a palavra que é pão, a palavra que é alimento, a palavra que é alento, a palavra que levanta, a palavra que é provisão, a palavra que provê, a palavra que é promessa, a palavra que vem, a palavra que vai, a palavra que apraz, a palavra que é fogo, a palavra que é martelo. É a palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. Veja só, o poder da palavra. Pega vasilhas vazias e não poucas. E ele conseguiu, os 2 meninos conseguiram arrecadar o máximo número possível na rua com a vizinhança. Quando ele pega aquelas vasilhas, chega dentro de casa, cheio de vasilhas, aí o profeta diz: pega a botija de azeite que tu tem em tua casa, aquelas vasilhas da vizinhança, faça uma fila e mande os 2 meninos controlar. Você vai encher uma por uma. Pega a botija e vai encher. Enche a primeira, enche a segunda, enche a terceira, enche a quarta, enche a quinta, até acabar as vasilhas. E eles estavam ali controlando aquele número de vasilhas. Enquanto ele está ali controlando, aquela botija, ela começa a se multiplicar, a multiplicar o azeite. Ela enchia uma, enquanto ela enchia a vasilha, aí Deus enchia a botija. Ela enchia a segunda vasilha e Deus enchia novamente a botija daquela viúva. Ou seja, aconteceu aqui o milagre da multiplicação. Aconteceu aqui que enquanto ela enchia aquelas vasilhas vazias, enquanto ela enchia lá, Deus multiplicava aqui. Enquanto ela enchia acolá, Deus multiplicava aqui a botija daquela mulher. O que Deus, Ele tem para fazer na tua casa é coisa grande. O que Deus tem para fazer na tua vida é coisa grande. É coisa de ficar assustado. O que Deus tem para fazer em tua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida se chama milagre. Alguém irá perguntar a você: o que foi isso? Aí você vai dizer: eu não sei dizer, eu só sei que foi milagre. Então, o milagre da parte de Deus aconteceu na casa daquela mulher. E Deus,
Ele tem milagre para a tua casa. Deus, Ele tem milagre para o teu esposo. Deus, Ele tem milagre para a tua esposa. Deus, Ele tem milagre para os teus. Deus, Ele tem milagre para os teus filhos. Deus, Ele tem milagre no teu trabalho. Deus, Ele tem milagre na tua residência. Deus, Ele tem milagre na tua rua. Deus, Ele tem milagre para a tua vizinhança. Deus, Ele é um Deus de milagre. Milagre não se explica. Milagre, Ele simplesmente acontece. Aquela mulher, ela passou a depender, a viver do milagre, da providência de Deus. E o que Deus tem para fazer na tua casa é milagre. Não importa a circunstância, que seja milagre de ordem material. Alguém que está precisando de uma porta de emprego, de uma providência de Deus, também milagre de ordem espiritual. Depressão que está invadindo vários lares cristãos. Angústia, medo, pavor. Mas Deus, Ele tem milagre para a tua casa, filho. Deus, Ele tem milagre para os teus. E é coisa grande que Deus tem para a tua vida. E o texto vai dizer, no versículo de número 3. Então disse ele que o profeta à mulher: vai, pede para ti vasos emprestados, de modo que os teus vizinhos, de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças pouco, e sim muito. Versículo 4. E quando tu entrares em tua casa, fecharás a porta diante de ti dos teus filhos, e derramarás dentro de todas as vasilhas, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele, fechou a porta diante de si, dos seus filhos, e trouxe vasos para ela, e ela derramou. Olha aqui. Para um milagre acontecer na vida daquela mulher, ela teve que pegar vasilhas emprestadas com seus filhos, entrar dentro de casa, ao que o profeta disse: feche a porta. O que isso quer dizer? Que nós temos que fechar a porta. Fechar a porta significa intimidade. Fechar a porta quer dizer você está sós com Deus. Fechar a porta quer dizer que o que Deus tem para realizar é só com você, é só com os seus. E então ela fecha a porta. E quando ela fecha a porta, ela vai enchendo as vasilhas. E quando ela vai enchendo, acontece o milagre. É o milagre da multiplicação. É o milagre do azeite. O azeite, ele começa a fluir dentro daquela botija. Começa a fluir, a fluir, a fluir. Azeite aqui, no sentido espiritual, fala da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, nós dependemos do Espírito Santo. Nós ansiamos pelo Espírito Santo. Por isso que tem aquele hino que diz: eu preciso de ti. Eu preciso de ti.
como um servo que brama por água, eu preciso de ti. Tu és a parte de mim a mais importante, eu preciso de ti. Aqui também, no lado espiritual, o azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos Tessalonicenses: não abafe, não apagueis, não extingua o que? O Espírito Santo de Deus que é na tua vida. A gente não pode perder a essência. A gente não pode apagar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Versículo de número 5. Escrito está: e fechou a porta. Versículo de número 6. E sucedeu que quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho: traz mais vaso, filho. E ele disse: não, mãe, não há mais vaso. Como assim? Acabaram-se todos os vasos e o azeite parou. Quando acabou todos os vasos, o azeite parou. O azeite parou. Então, quando o azeite parou, então ela veio a quem? Ao homem de Deus novamente. Quando o azeite parou, porque acabaram-se as vasilhas vazias. Quando ela coloca na última vasilha, enche a última vasilha, o azeite parou da botija. Quando o azeite parou, ela foi até o homem de Deus. Ela foi até o profeta. E sucedeu o quê? Quando o azeite parou, ela foi até o homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua vida, a tua dívida, e viva do resto. Esse é o tema da mensagem: vivendo do resto. O profeta disse: já que você encheu todas as vasilhas, agora você monta o quê? Um comércio. Você não tinha nada. Agora você, mulher, de que não tinha nada, viúva sem nada, desprezada, porque não tinha mais esposo, só com os meninos, faltando tudo, não tinha nada em casa, não tinha ninguém para socorrer, faltando as coisas. Agora aquela mulher passa do nada para o tudo. Ela agora deixa de ser o nada e agora ela passa a ser o quê? Uma empresária. Pega o azeite, pega as vasilhas. A partir de hoje você vai ser empresária, vai no comércio, vai no mercado. Agora você vai o quê? Negociar. Você vai agora fazer o quê? Vender azeite. Repara que maravilha. Vem comigo e passeia nas Sagradas Escrituras. Esta mulher não tinha nada outrora. Esta mulher se viu sem nada. Faltou recurso, faltou dinheiro, estava sem nada. E agora ela passa a ser empresária. Outrora, alguém passava por ela, meneava a cabeça e dizia o quê? Projeto falido, viúva sem nada. Alguém caçoava dessa mulher. Alguém tirava onda com ela. Por quê? Porque ela não tinha nada.
projeto falido, não tinha nada, não tinha o que alimentar os filhos, não tinha o que pagar a dívida, não tinha o que dar para vestir aos seus filhos. Do nada, esta mulher passa agora a ser o quê? Uma empresária. Passa a ser o quê? Uma comerciante. Começa a vender azeite para suprir as suas necessidades. Interessante é a palavra do profeta. Vai. Passa a comerciar agora. A comercializar. Com o que você angariar, vai dar para você saldar a dívida e ainda mais você viver do resto. Então, ela passa agora a vender o azeite. O azeite, nos tempos antigos, na era bíblica, ele servia para suprir várias necessidades. Alguém naquela época que tinha estoque de azeite era considerado o quê? Um empresário. Era considerado o quê? Uma pessoa rica. Por quê? Porque o azeite ele tinha diversas finalidades. Com o azeite ele servia para ungir. Com azeite servia para alimentação. Com azeite servia para iluminação. Com azeite servia para curar as feridas dos soldados e dos feridos em campo de batalha e no deserto. O azeite ele servia como uma cura de feridas. Servia como remédio para feridas. E então, quem tinha muito azeite naquela época era considerada uma pessoa próspera, era considerada uma pessoa rica. Aquela mulher que não tinha nada, era um projeto falido, agora ela se torna, agora o quê? Uma empresária, uma comerciante, vendendo uma especiaria, vendendo agora o quê? Azeite. O que é que nós entendemos aqui? É que o profeta, quando ele diz, vai, pega o azeite, vende e paga a tua dívida. É interessante que as adversidades, elas sobrevêm. E muitas das vezes, uma prova, uma adversidade, ela sobrevém, não é porque nós procuramos, é por acidente de percurso. Está tudo bem com você? Ou estava tudo bem com você? Aí de repente sopra um vento norte, como soprou na vida de Jó. E aquele vento norte arrasta tudo na tua vida. Aquele vento norte, ele agora passa a dizimar tudo que você tem. Você tinha um carro, aí vem um vento norte. Aí levou o carro. Você tinha uma moto, aí vem o vento norte, aí leva a tua moto. Você tem um bom emprego, aquele vento norte sopra, aí leva o teu emprego da tua vida. Está tudo bem com você, está tudo em paz, aí vem o vento norte e começa a levar tudo de repente que você tem. O que é isso? São as adversidades da vida. E às vezes, a aprovação é tanta, não é assim? Que você chega a dizer, espera aí, eu estou em pecado,
eu errei? O que foi que eu cometi para que venha tamanha aprovação? E muitas das vezes não tem nada a ver com pecado, com falha, não. É o quê? É porque o Senhor, Ele é especialista em levar crente para o deserto. Elias, estava tudo bem com Elias. Aí Deus anda com Elias e agora Elias se encontra no deserto da vida. Deserto faz parte da vida e da trajetória cristã. Moisés era príncipe, filho da filha de Faraó, formado em toda a cultura. Em Êxodo vai dizer que ele era formado em toda a ciência dos egípcios. Sabia falar vários idiomas. Estava tudo bem na vida de Moisés. Só que Deus diz: Moisés, para você reconhecer as suas origens, para eu trabalhar na tua vida, para que você saiba que eu sou o que sou, para que você saiba que eu sou o que serei. Eu serei o quê? A coluna de fogo durante a noite, que maravilha. Eu serei o quê? A nuvem lá no deserto, para dar guarida, para projetar a sombra sobre o arraial de Israel. Eu serei o quê? A água no deserto. Eu serei o quê? A rocha no deserto. Eu serei o quê? A providência no deserto. Para que você, Moisés, tenha experiência comigo, é necessário você ir para o deserto e tirar as sandálias de príncipes, o calçado de príncipe, e saber aprender comigo no deserto. Então Deus conduziu Elias para o deserto. Deus conduziu Moisés para o deserto. Agar estava com o menino e foi para o caminho ao deserto. E Deus, Ele é especialista em nos conduzir para o deserto, para a dificuldade. Mas o deserto não é para matar. O deserto é para deixar você um homem. O deserto é para deixar você um homem de Deus. O deserto serve para fazer você ser uma mulher de Deus. O deserto não é para te matar. O deserto é para te dar vitória. O deserto não é para te humilhar. O deserto é aonde Deus ele vai aparecer na tua vida. Até Jesus foi conduzido no livro de Mateus para o deserto. E por que você não quer aceitar o deserto de Deus em sua vida? Escuta, esta mulher aqui, ela estava passando pelo deserto da vida, pela adversidade da vida. E quando ela estava passando pela adversidade da vida, foi aonde Deus apareceu para ela. Deus, Ele nos conduz para a dificuldade, para as tribulações da vida, para a gente aprender com Ele. Quando Moisés se achava que tinha um braço forte para livrar o povo hebreu, quando Moisés estava com o nariz empinado demais, aí Deus diz: eita Moisés, agora é comigo, eu vou te conduzir para o deserto, eu vou agora fazer você esquecer
tudo que você aprendeu lá no palácio do rei. Por quê, Senhor? Porque agora você não vai aprender com o rei, você não vai aprender com a filha de Faraó, você não vai aprender com Sócrates, você não vai aprender com Platão, você não vai aprender com as filosofias, você não vai aprender com Aristóteles, Sócrates, Platão. Agora você vai aprender na escola do Senhor. Agora você vai aprender comigo. E o deserto, a dificuldade é para a gente aprender com o Senhor. E aquela mulher, ela passou uma experiência com o Senhor. E às vezes passamos por dificuldade, é para a gente ficar robusto. Você passa pela prova, passa tanto tempo na prova, que a sua cara passa a ser cara de prova. Alguém olha para você e diz: ih, cara de prova. Está passando por prova. Já fica com a cara de prova. É igual aquele hino do Lázaro. Estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus. Estou passando pela prova, mas eu estou dando glória a Deus. É porque crente é igual pandeiro. Quanto mais ele apanha, mais ele faz festa, mais ele faz barulho. Por quê? Porque ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. E quando a gente passa pela prova, que a gente vence a provação da vida, aí a gente já fica com a fisionomia diferente. Alguém olha para você, quando te viu na provação, dizia: cara de provação. Aí quando você agora, Deus te tira da provação, passou pela experiência da vida, alguém vai passar para você e vai dizer: agora ele está mais bonito. Ué? Agora ela está mais bonita, está mais coradinho, está mais coradinha, está mais formoso. É o quê? É porque a aprovação, ela não foi para matar, mas ela serviu para te dar experiência. A aprovação, ela serve para dar experiência. Aquela mulher, ela adquire experiência com Deus. Ela passa a aprender com o Senhor. Aquela mulher, ela passa a depender de Deus. É tão bom quando a gente passa a depender de Deus. Por quê? Porque quando a gente passa a depender de Deus, a gente passa a viver pela fé. E quando a gente vive pela fé, passando a depender de Deus, a gente começa a ganhar mais e mais experiência. Eu me lembro de uma fase não muito boa, numa fase da vaca magra, que eu estava na rua, andando, caçando o que fazer, procurando o que fazer, e o meu telefone tocou. Quando o telefone tocou, aí eu olhei, era a esposa, a mulher. Quando eu atendi, aí eu pensei que ela ia ligar, dizendo que era a bênção. Pensei que era uma ligação de bênção, de prosperidade, que estava tudo bem. Aí quando o telefone toca, aí eu: alô? Ela: olha, amor, tem uma notícia para dar, uma novidade. O que é? Faltou o gás. Eu na rua,
coloco a mão no bolso. O bolso estava mais liso que sabão. Não tinha nada no bolso. A conta zerada. Desempregado. Mas Deus, Ele dá estratégia em tempo de crise. É em tempo de crise que Ele se revela e que Ele dá estratégia em tempo de crise. E então em meio à dificuldade, eu comecei a negociar, a vender umas coisas, umas bugigangas. Só que nessa hora eu não tinha nada. Estava igual esta mulher, vasilhas vazias. E eu disse a ela: estou sem dinheiro, disse a mulher, a minha esposa, não tenho nada. Aí de repente começo a andar para lá, a andar para cá. Eu começo a me lembrar que algumas pessoas estavam me devendo. Aí comecei a ir para lá e para cá. Porque Deus, Ele dá estratégia em tempo de crise, em tempos difíceis. Em meio à estratégia, abriu-se um leque. Aí eu comecei a arrecadar dinheiro daquelas pessoas que me deviam. Ia no estabelecimento, batia, aí dizia: estou com dinheiro, toma. Aí batia em outro ponto comercial, aí dizia: olha, chegou dinheiro, vou pagar a dívida. Quando eu menos espero, eu já estava com o bolso cheio de dinheiro. Cheguei em casa e eu disse: ó, mulher, naquela hora que você ligou, eu não tinha nada, eu não tinha um real furado. Agora pode pegar o telefone, pode comprar o gás. Por quê? Porque agora eu estou com dinheiro. E Deus, Ele nos dá estratégia em tempo de crise. Eu aprendi com um pastor antigo que crente, servo de Deus, ele não passa fome, passa não pregador, não. Crente fiel, temente a Deus, não. Ele não passa fome, ele passa da hora de comer. Passa fome não. Dá 1 hora, dá 11 horas, a panela está vazia. Dá 12 horas, não tem almoço. Dá 1 hora da tarde, aí a barriga começa a embrulhar. E então ele passa da hora de comer. Aí de repente, o milagre chega na casa dele. Por quê? Porque o salmista, ele disse: sou velho, fui novo, porém eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar um pão. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra de promessa para você. Se você está passando por dificuldade, se você está passando por provação, esta é uma palavra de promessa para a tua casa. Tome posse dessa vitória. Que o salmista, ele disse: fui novo, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, irmãos. É a palavra de Deus que está escrita. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar um pão. Deus, Ele tem provisão para a tua casa.
Deus, Ele tem provisão para o teu lar. Deus, Ele tem bonança para a tua casa. Eu vim aqui para pregar bonança em tua casa. Eu vim aqui para pregar prosperidade em tua casa. Eu vim aqui para pregar, para dizer que Deus, Ele é Deus de providência em tua casa. Se Deus, Ele mandar eu pregar cajado, eu prego cajado. Agora também, se Deus mandar eu pregar prosperidade, eu prego prosperidade. E Deus, Ele tem prosperidade para a tua casa. Aquela mulher, ela não tinha nada. Faltou tudo. E às vezes acontece isso em nossa vida. Às vezes chega um momento em nossas vidas quem sabe você diz: ah, pregador, é porque não é você não é com você. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa. Mas para a gente botar um terno, passar a camisa, escolher uma gravata, pedir a Deus um texto, uma mensagem, e pregar aqui, nessa santa tribuna, foi porque a gente já passou pelo deserto, filha. A gente que prega aqui, sabe o que é passar por doença. Eu não vim aqui para falar meninice, não. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Para a gente pregar a palavra de Deus, foi porque a gente já passou pelo deserto. Foi porque a gente já passou pelo deserto chamado doença. Para a gente pregar aqui a palavra de Deus, foi porque a gente já passou pelo deserto chamado desemprego. Para a gente chegar aqui e pregar para você, foi porque eu já passei aquele momento de procurar um biscoito para comer, e aquele biscoito predileto e preferido não ter para matar a fome naquele momento. Mas o salmista disse: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. E Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Passamos pela dificuldade, mas há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, e você não vai ser abalado, você não vai ser abalada, porque Deus, Ele é na tua vida. Ainda que passemos por provações, ainda que passemos por dificuldade, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Que maravilha! Há um rio nesta manhã que alegra a cidade de Deus. Há um rio nesta manhã que passa e desce por esse altar. Há um rio nesta manhã que desce pela minha vida. Há um rio nesta manhã que chega até a tua residência.
e alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus, Ele está onde? No meio. Você não está só. Deus está no meio com você. Você não está só. Aquela mulher achava que estava só, mas não. Deus estava no meio com aquela mulher. E quando Deus está no meio, o milagre acontece. Se prepare para o milagre de Deus na tua vida. Se prepare para o milagre de Deus na tua casa. Se prepare para o milagre de Deus no teu trabalho. É lá que Deus, Ele fecha a boca do leão. É lá que Deus visita, ó, e fecha a boca do leão. Se prepara para o milagre de Deus acontecer lá no teu trabalho. Talvez você esteja sendo humilhado. Talvez você esteja sendo perseguido e perseguida. Mas é lá que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida, no teu trabalho. Se prepara para o milagre de Deus na tua vida. E quando é, pregador, que o milagre vai acontecer na minha vida? Só tenho duas coisas a dizer a você. Você pergunta: e quando é que o meu milagre vai acontecer, pregador? Aí eu digo duas frases: se prepare, porque o milagre, ele acontece no de repente de Deus. Quando você menos esperar, o milagre, ele acontece. E para nós finalizarmos, o azeite, ele servia para ungir. Quando se fala de unção, se fala de capacitação. Quando Deus unge, a unção serve para quê? Para capacitar. Se prepare, porque nesta manhã, Deus, Ele está te capacitando. Segure essa palavra. Deus, Ele está te ungindo nesta manhã para te capacitar. Aqui, o azeite, ele serve também para ungir. Ungir quer dizer o quê? Capacitar. O azeite, ele servia também para alimentação. O azeite, ele também serve, ele participa da alimentação. O azeite serve para iluminação. Ainda que você diga: eu estou com uma vida apagada, eu queria tanto receber essa chama espiritual, esse azeite para me acender. Hoje tem azeite para te iluminar. Hoje tem azeite para te acender. E esse azeite se chama o Espírito Santo de Deus, o Espírito da promessa. Azeite, ele também serve para curar as feridas. E nesta manhã, eu estou pregando para soldados feridos,
para soldados que se encontram feridos em campos de batalhas. Mas é em meio às batalhas que vem a cura para a tua alma, que vem um azeite para curar a tua ferida. Aí você diz: mas por que é que eu me encontro nesta luta? Por que é que eu me encontro neste campo de batalha? Sabe por quê, filho? Sabe por quê, filha, que você se encontra nesta luta, neste campo de batalha? É porque para as maiores batalhas, Deus, Ele seleciona os melhores soldados. O azeite, ele serve para curar. Enquanto nós estamos lutando, enquanto estamos no campo de batalha, então, enquanto estamos sangrando, o Espírito Santo de Deus, Ele está nos curando, Ele está estancando o sangue com azeite. Com azeite, Ele está curando as nossas feridas. Enquanto estamos no campo de batalha, Deus, Ele está nos curando, estancando o sangue, a ferida. Mas eu estou com hemorragia, pregador. Mas o azeite, ele serve para estancar esta hemorragia, este sangue. E esta mulher, ela recebe um milagre de Deus em sua casa. E eu quero orar pela tua vida. Você que quer aceitar Jesus, você que precisa do milagre da parte de Deus, você que precisa de uma provisão da parte de Deus, você que precisa de uma cura da parte de Deus, você que precisa de um agir da parte de Deus, eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua vida. E eu creio, eu tenho convicção que Deus há de operar na tua casa. Olha, filha, escuta, filho. Eu tenho convicção que através dessa palavra, que através dessa oração, Deus há de visitar a tua vida. O Espírito Santo há de mover nesta causa. Deus há de multiplicar o azeite, assim como Ele multiplicou o azeite na vida daquela viúva. E o que me chama a atenção para nós concluirmos, é que aquela mulher, ela tinha pouco azeite naquela botija. Por isso que eu botei um tema na mensagem de hoje, vivendo do resto. Mas, pregador, como é que alguém consegue viver do resto? Sabe como que é? É que o muito sem Deus se torna pouco e se acaba. E o pouco com Deus se torna muito. O muito sem Deus se acaba. Agora o pouco com Deus, Deus ele faz multiplicar e se torna muito. Por isso que o profeta disse: vai, pega o azeite, vende, paga as tuas dívidas e viva do resto, porque o resto deixa comigo, porque eu assumo.
Jesus, Ele é especialista em fazer milagre. Apenas com uma botija de azeite, Deus faz multiplicar. Deus, Ele multiplica o azeite na botija dessa mulher. Com pouco, Deus faz multiplicar. Por quê? Porque para Deus trabalhar na tua vida, Ele não depende de ninguém. Apenas o milagre, ele acontece. No livro de Isaías, diz que Ele multiplica a força daquele que não tem nenhuma força. Mas como é que Deus multiplica aquilo que não tem? Nenhum especialista, nenhum expert em matemática consegue multiplicar aquilo que não tem. Mas Deus consegue. Porque Ele é Deus de milagre. Ele, na matemática, como economista, na economia, Ele desafia a matemática. Chega para um garoto com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ah, que maravilha! Ele faz multiplicar, alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ainda faz sobrar. E com aquela sobra, ainda leva para casa. E então na economia, Deus, Ele desafia a matemática. Na química, Ele desafia transformando a água em vinho. Na física, Isaac Newton, ele iria ficar doidinho de pedra. Por quê? Porque na física, Jesus, Ele desafia a gravidade e ele começa a andar, a andar, a andar, a andar sobre as águas. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele há de operar um milagre em tua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Alguém já sinalizou aí? Kennedy. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Eu vou orar pela tua vida. Onde você estiver, desempregado, com alguma doença, alguma dificuldade, algo difícil para ser resolvido, coloca a mão no teu peito, ou na tua cabeça, onde tu achar mais propício, e eu vou orar pela tua vida. E o milagre de Deus vai acontecer na tua casa. Bendito Deus e eterno Pai, a quem nós adoramos, a quem nós servimos, te agradecemos, Senhor, por este momento que nós passamos em tua santa presença, ministrando a tua palavra que tem poder, a tua palavra que provê, a tua palavra que é martelo, a tua palavra que é fogo, a tua palavra que é provisão. Ó Senhor, pelo poder que há em tua palavra, ó Deus, aonde estiver um filho teu, aonde estiver uma filha, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, opera o milagre. Ó Pai Santo, aquele que estiver desempregado, ó Deus, abra a porta de emprego. Se tiver, ó Deus, alguém com alguma doença, alguma enfermidade, em nome de Jesus, opera o milagre para a glória do teu santo nome. Opera, Jesus, em teu santo nome. Amém, amém e amém.